Olá, sou Clóvis, professor e coordenador do curso de Teologia da UBRA. Esse é mais um vídeo de suporte ao curso de extensão A Vida Cristã segundo Martinho Lutero. E neste vídeo nós queremos conversar sobre a importância da palavra de Deus na vida diária das pessoas, conforme a orientação de Martinho Lutero, que ecoa o período bíblico e também e nos ajuda muito a entender o que significa ser um cristão no século XXI, certo? Para que eu possa demonstrar isso, tá, eu vou usar uma literatura, eu vou usar o Catecismo de Lutero, que vocês têm disponível no livro de Concórdia e também no volume 7 das obras selecionadas, tá? O Catecismo é um texto escrito por Lutero num período, no ano de 1529, e ele é muito útil para que a gente possa entender como a autoridade da palavra de Deus precisa continuar a fazer parte da identidade de cristã. Tá? Lutero dizia que enquanto em Roma havia uma autoridade que era o Papa, que determinava a doutrina, os elementos da fé e da vida cristã, nas igrejas protestantes que surgiram, então, a partir do século XVI, havia um papa em cada paróquia, ou em cada igreja. Tá? Isso a gente nota até hoje, né? A gente valoriza muito a pessoa que prega. Claro que a pessoa é importante, Lutero a considerava importante também. Só que a autoridade teológica para Lutero continua sendo a palavra de Deus. Por isso, nós temos que perceber, e esse é o exercício que eu quero fazer com vocês agora, de mostrar como a palavra, a autoridade de Deus continua presente na vida diária. Tá? Karl Marx, quando estudou Lutero e analisou a contribuição de Lutero, ele disse que Lutero tirou o monge, que meditava na palavra, dentro dos mosteiros e as freiras nos conventos e colocou ele na vida diária. É exatamente isso. Nós não somos monges e nem freiras, mas somos pessoas que usamos o ponto de referência à palavra de Deus. E esse exercício a gente tem aqui, então, no texto do Catecismo, né, que vocês encontram no livro de Concórdia e também no volume 7 das obras de Lutero, em português. Nós vamos olhar rapidamente, tá? Lutero, a palavra catecismo tem a ver com, e aqui está, com manual, guia, para a gente ter no bolso ou na vida, né? E isso não é novidade, né? Lutero não foi o primeiro a fazer um catecismo. Lutero o que fez? Ele simplesmente colocou o catecismo numa ordem natural teológica com base na palavra de Deus. Por isso a gente precisa olhar para ele, né, de uma forma a perceber como, né, o catecismo então nos ajuda. Eu estou aqui com o Kindle aberto, tá, onde é que eu comprei a versão do livro de Concórdia e quero usar. Bom, Lutero segue a história bíblica, né? Quando é que a palavra de Deus foi escrita? Ela foi escrita no coração do homem. E os mandamentos, eles reproduzem a palavra de Deus escrita no coração. Os mandamentos vêm de fora e são dados a Adão e Eva, né, antes da queda. Mas Deus precisa repetir esses mandamentos. Então nós lemos, né, nós temos aqui, Lutero usa então o texto de Êxodo 20 ou Deuteronômio 5, nós temos a repetição dos mandamentos depois no Sermão do Monte, por Jesus. Nós temos a repetição dos mandamentos do apóstolo Paulo, nas segundas partes das cartas que ele escreve, né, que nós podemos chamar isso de parênteses, exortações. E isso nós vamos ver aqui. Então a estrutura do Catecismo de Lutero nada mais é do que a estrutura bíblica. Ele segue o padrão bíblico, né? A palavra de Deus vem ao encontro de todo descendente de Adão, não é só de alguns, né? Aliás, isso é importante. A definição de igreja, no Novo Testamento, especialmente, não é uma construção. Aliás, nem temos construções no período do Novo Testamento. Nós temos o templo que é destruído. Mas a igreja é o corpo de Cristo. Lá onde Cristo está, o seu corpo está presente. E é exatamente nessa linha que Lutero, então, estabelece a palavra de Deus como autoridade para a vida diária. E essa autoridade começa quando o bispo do lar, né, a palavra bispo é a autoridade, eles chamam isso em algum momento, né, o chefe de família, aquele que lidera a casa. E vejam, a palavra de Deus não está só lá onde nós diríamos na igreja, a palavra de Deus está onde Cristo está.
onde a palavra é falada. E aí os mandamentos, né, refletem isso. E os mandamentos, então, como eles foram dados por Deus na criação, eles atingem todos os seres humanos. Nem todos dão ouvidos a ele, né? Satanás não dá ouvidos a ele, certo? Nem Adão e Eva deram ouvidos, certo? Ok? Por isso nós temos a palavra de Deus sendo aplicada de diversas formas. Então, os mandamentos, eles são escritos à luz da criação, né? Então, quando vocês olharem os mandamentos e lerem com calma, vamos fazer um vídeo melhor sobre o catecismo depois, nós vamos perceber que Lutero coloca Deus em cada um dos mandamentos. Quando ele diz, né, por exemplo, devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas, é a interpretação do primeiro mandamento. Ok. E esse devemos temer e amar a Deus continua em todos os mandamentos. Não é temer a igreja, ao pastor. É a palavra. A palavra é que determina, então, a autoridade. E aí Lutero faz isso mostrando, colocando Deus em todos os mandamentos. Aqui Lutero quebra um pouquinho a tradição agostiniana de dividir os mandamentos da mão direita e da mão esquerda, a primeira e a segunda tábua. Isso é bem de Agostinho. E Lutero coloca Deus em todos eles, né? Não é só numa parte Deus está envolvido e na outra parte Deus nos coloca em ação. Na verdade, Deus está em todos eles, tá? E isso continua, né? Então, por exemplo, se nós formos adiante, os mandamentos eles vão voltar, né, na visão de Lutero. Então, vejam só, Lutero está pegando o elemento básico da fé cristã, que é a revelação a Adão e Eva. Não é uma revelação específica para um povo específico, não é um novo pacto com Moisés, por exemplo. Jesus não é um novo Moisés quando explica os mandamentos no Sermão do Monte. Jesus está refletindo aquilo que foi dado a Adão e Eva, a criação. Então não há um pacto, não é uma teologia pactual. Tá? Então, à luz do terceiro artigo da obra do Espírito Santo, Lutero coloca o Pai Nosso. Tá? O Pai Nosso é reflexo daquele que já é cristão, tá? Aquele que reconhece o Deus que agiu em favor do ser humano, certo? Então, o Pai Nosso, que está logo depois do terceiro artigo do Credo, reflete a identidade de um cristão que ora, que chama Deus de Pai. E se nós olharmos com atenção, nós temos, de novo, se quisermos dividir, né, não dá para dividir isso em termos de conteúdo, mas em termos didáticos, certo? Nós temos que dividir o Pai Nosso nas petições de Deus, como Deus está ativo, né? As três primeiras falam do Pai que está no céu, o nome dele é santo, né? Veja só, o nome de Deus é santo quando a palavra de Deus é ensinada de maneira genuína e pura. Tá? Vamos falar mais adiante em outro vídeo sobre a forma como Lutero explicava a palavra de Deus. Lutero não tem um sermão expositivo como muitos defendem. Tá? Lutero quer que o Espírito Santo haja através da explicação da palavra. Mas vamos falar sobre isso em outro momento. O reino de Deus é outra petição. Tá? O reino é de Deus, não é da igreja. A igreja não é o reino. Tá? O reino de Deus vem até nós por si só. Mas suplicamos que ele também esteja entre nós. Tá? E a última petição dessa parte é a vontade de Deus. Certo? O que é a vontade de Deus? Aquilo revelado na palavra. É que Adão e Eva quebraram e Satanás também. Tá? Então essa vontade precisa ser repetida. Né? Depois, a segunda parte do Pai Nosso diz respeito, por exemplo, o pão nosso, nós estamos envolvidos. Okay? Aí nós temos basicamente, digamos assim, a segunda tábua, a segunda parte. Tá? Volto a dizer, isso nós não faríamos. Né? O quarto mandamento está aqui, o próximo está aqui, tá? E assim por diante. Tá? E é interessante isso. Vocês estão percebendo que a vontade de Deus nunca muda. Ela é dada no Jardim do Éden e ela vai continuar. Tá? E essa é a vontade de Deus que não é da igreja, é de Deus. Nós, como teólogos, manuseamos essa palavra. Tá? E aí depois vamos para o batismo. Né? A avaliação da necessidade do lavar regenerador e renovador que Cristo faz, que não é o crente que faz. Né? Faremos um vídeo sobre o batismo depois, em Lutero. Tem a ver também com a teologia do pecado, que é a quebra da vontade de Deus, né, e que afasta o Criador da criatura, né, a criatura do Criador. Né? Deus nunca se afasta de nós, Deus vai fazer tudo. Isso nós lembramos, então, no batismo, na confissão. Né? A confissão. Qual é o conteúdo da confissão? Não são as ordens da igreja.
Tá? A igreja medieval tinha seguido as ordens estabelecidas pelo Papa. As igrejas pentecostais ou protestantes hoje, às vezes, têm as orientações do pastor. São autoridades diferentes da autoridade da palavra de Deus. Então, nós temos que cuidar. Então, evitamos, então, a autoridade teológica que não seja a autoridade da palavra de Deus. Por isso, a confissão e a absolvição também é baseada nos mandamentos. São os mandamentos que dizem se alguém é pecador ou não. Tá? E são os mandamentos que também levam a pessoa a participar da ceia. Tá? Vão mostrar o quanto nós somos doentes em termos teológicos. Né? A participação na ceia não é uma marca de um grupo, de um acordo que Deus fez. O acordo que Deus fez com a humanidade é mandar seu filho. E seu filho está presente no pão e no vinho. Tá? Ele disse isso, ele não pode mentir. Então é a palavra de Deus de novo presente. Tá? Aqui esse é um ambiente mais de igreja. Tá? Batismo, por mais que Lutero vai defender que qualquer cristão possa batizar, o exemplo disso é Filipe e aquele eunuco lá em Atos, né? Nós temos, então, nós podemos batizar, nós não precisamos da igreja, não é a igreja que batiza, certo? A Santa Ceia é Cristo que se dá, mas ela é dada de forma cristológica, tá? Lutero continua usando o critério dos mandamentos, né, na vida diária, né, nas orações, e também, né, na chamada Tábua dos Deveres. Essa Tábua dos Deveres nada mais é daquilo que o apóstolo Paulo faz nas suas cartas. Tá? Lutero, então, não amplia, não cria uma nova autoridade. Por que ele repete os mandamentos aqui? Porque ele ensina que a vontade de Deus continua valendo. Quando Paulo pregou aos Efésios, por exemplo, ou aos Tessalonicenses, ou aos Colossenses, que são de origem grega e que nem são judeus, ele repete Gênesis. Ele repete a criação de Deus. Ele repete aquilo que foi dado por Deus a Adão e Eva. Tá? Por exemplo, a relação pais e filhos, em Efésios 6. Ou a relação marido e mulher. Ele recupera a doutrina da criação. Ele não cria um novo código de ética cristã. Tá? Então a palavra de Deus está chegando aos seres humanos. E lembrando, inicialmente, nós dissemos que não é lá na igreja que o pastor é autoridade, é a palavra sendo autoridade quando o bispo do lar a administra para os seus. E aqui cada um de nós administra a palavra de Deus e vive a palavra de Deus. Né? Então isso é importante entender como a palavra de Deus ela chega em todos os setores da vida. Tá? À luz da criação, à luz da necessidade da obra de Cristo, né? Mostrando o quanto nós quebramos os mandamentos, Cristo é nosso Salvador, e à luz da obra do Espírito Santo, que nos faz ver como os mandamentos são a vontade agradável a Deus. Então, se nós queremos manter a autoridade da palavra na nossa vida, e Lutero nos ensina isso, a palavra tem que falar. A palavra tem que ser a autoridade, certo? Eu quero mostrar para vocês. Então, aqui eu vou fazer um vídeo específico sobre os catecismos mais detalhadamente depois, como eles nos ajudam, então, a manusear a vontade de Deus de forma mais didática ou pedagógica, por mais que Lutero não queria que eu, o pastor ou alguém fosse a autoridade, mas sim a própria palavra, o próprio Espírito Santo. É ele que de fato nos ensina, certo? É ele que nos usa a palavra de forma a testemunhar bem. Eu quero agora compartilhar com vocês, né, a bibliografia, então. Eu usei o livro de Concórdia, que vocês têm aqui, eu tenho na versão Kindle, tá? Vocês podem adquirir na Amazon também. E também eu escrevi um livro sobre os catecismos, né? Nós vamos voltar a isso, né, depois e mostrar como os catecismos ecoam o texto bíblico e nos ajudam a diagnosticar, né, aquilo que Deus nos deu na criação, diagnosticar a necessidade de Cristo como nosso Salvador diante de Deus, né, e da eternidade, e também mostrar como o Espírito Santo atua em nossas vidas usando a própria palavra de Deus. O Espírito Santo não cria uma nova agenda. O Espírito Santo que é dado na criação, ele mantém a agenda de Deus com a sua criação. Tá? Então, não é a igreja que vai fazer isso, certo? Então, voltando àquela definição anterior, igreja é onde Cristo está, que reúne, né, os pintinhos ao redor de si, como uma choca, né, como uma galinha, né, querendo que os pintinhos sejam dependentes da palavra. É isso que nós fazemos, é isso que nós aprendemos com Lutero, certo? Então isso é muito bonito,
tá? Então vocês têm a literatura aí disponível, ok? Eu quero voltar então ao curso, tá? Nós falamos sobre a palavra de Deus na vida diária, tá? Aqui estão meus contatos, se você tiver alguma necessidade específica, entre em contato para a gente poder conversar mais e melhor sobre aquilo que nós estamos fazendo. Você assistiu mais um vídeo sobre a vida cristã segundo Martinho Lutero, que é feito pelo curso de Teologia da UBRA, com o objetivo de aproximar mais a teologia de Lutero da vida diária do contexto brasileiro. Espero que tenha sido útil e se você tiver alguma dificuldade, entre em contato que faremos com gratidão o acompanhamento da tua vida. Um forte abraço e até qualquer momento.